Graça e paz de Cristo para todos. Vamos falar hoje de um sentimento que tem levado muitas pessoas a perder suas próprias vidas, quando se permite esse sentimento dominá-las. Sentimento de solidão. Jesus no Monte de Getsêmani, quando ele vai passar pelo processo, que ele é revelado aí no processo das dores que ele vai passar no Calvário, ele chama os seus discípulos e disse: ficai aqui comigo, orai e vigiai comigo, porque a minha alma está triste, tristeza de morte. Então o próprio Jesus não queria ficar só. E no Evangelho de Mateus, de Lucas, fala que a angústia de Jesus foi tão grande, né, que ele transpirou gotas de sangue. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Então, tudo isso nos mostra que o próprio Jesus ele passou por esse sentimento de abandono. No grego original, por que me desamparastes, quer dizer, significa abandono, deixou só, largado, desamparado. Então o próprio Jesus passou por este processo. E quantos de nós enfrentamos uma depressão profunda e as pessoas se isolam do mundo neste sentimento de depressão? E quando elas se isolam, elas ficam só. E o sentimento de solidão potencializa tudo aquilo que ela está passando, ao ponto dela se entregar à morte. Como o próprio Jesus disse, tristeza de morte. Isso é uma tristeza da solidão. Eu enfrentei um processo depressivo durante quase 2 anos da minha vida. Fui diagnosticado com síndrome do pânico. Eu achava que ia morrer a todo momento. Eu não queria estar só, não queria dormir só, não queria trabalhar só, eu não queria dirigir, porque a todo momento eu achava que ia morrer. Então eu descobri que eu tinha pessoas ao meu lado. Então eu descobri que esse sentimento de solidão, ele ia agravando cada vez mais a minha situação. Então eu entendi que eu tinha que me debruçar em Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, quando foi assunto aos céus, que ele foi para a glória do Pai, ele disse aos seus discípulos: eis que vou, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, deixarei convosco o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então, meus queridos, se você está passando por um processo de depressão, não fique só. Existe um Espírito Santo que ele consola, que ele dá apoio, que ele caminha comigo e contigo. E foi isso que eu fiz. Eu fui diagnosticado com depressão, com síndrome do pânico, e me tacaram um remédio de tarja preta. E o remédio de tarja preta, o que ele faz? Ele só dopa, mais nada. Ele não causa, ele não trata a causa. E esse sentimento de solidão, ele potencializa ao ponto de tirar vidas. Muitas pessoas estão perdendo suas vidas porque eles se isolam do mundo. Eles ficam só. E esse sentimento de solidão destrói essas pessoas. Então pare, pense, reflita sobre isso. Não permita que este sentimento de solidão destrua as vossas vidas, as nossas vidas, ao ponto de chegar à morte. Não permita isso, não permita, não permita. Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos, para que nós não ficássemos só. Se agarre ao Espírito Santo de Deus, como eu fiz. E eu consegui passar pelo processo de pé. E quando eu venci esse diagnóstico de depressão, de síndrome do pânico, de medo de morte, quando eu venci esse sentimento, eu descobri que eu estava mais vivo do que nunca. Mas foi quando eu entendi que eu não
precisava passar por esse processo sozinho, que tinha pessoas do meu lado e que principalmente havia um Espírito Santo de Deus comigo, que o próprio Jesus deixou ele para nós. Então pare e pense, não se entregue à solidão, não se entregue a esse sentimento que pode te levar à morte. Se entregue aos braços do Espírito Santo de Deus, para que você possa passar por esse processo e sair do outro lado mais vivo do que nunca, assim como eu passei. E hoje estou aqui com a minha família, e faz mais de 6 anos que eu passei por esse processo, e hoje estou mais vivo do que nunca. Amém, meus queridos? Pare, pense, reflita, você não precisa estar só. Amém?